Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nessa aula dando continuidade, à unidade 2 do livro de vocês, Geografia. Hoje trabalharemos os percursos 7 e 8, certo? Que falam sobre fontes de energia. Então tá lá no livro de vocês, eu vou fazer a explicação sobre essa matéria. Estaremos finalizando, hoje, nesta aula, a unidade 2 do livro. Semana que vem, na próxima quarta, a gente vai fazer a segunda provinha online, como eu já tinha explicado para vocês. E estaremos na próxima semana fechando o segundo bimestre. Ok, pessoal? Dúvidas? Só entrar em contato com a gente que a gente explica direitinho. Vou marcar outra aula online na próxima semana pelo Meet para repassar essa questão das notas novamente, ver quem está pendente, quem está com pendências. Ok, pessoal? Então vamos lá. Em relação às fontes de energia, antigamente, como é que se dava as fontes de energia? Como é que o ser humano criava energia? Era através da lenha e através do carvão vegetal. Lembre-se que a tecnologia não era tão avançada, né? Então, como é que o ser humano fazia para criar luz? Ele precisava fazer fogo, né? Calor, para esquentar ele à noite, para cozinhar, para preparar ali o alimento do ser humano. Então, tudo isso ele partia. A fonte de energia utilizada era a lenha, que era retirada da natureza, e o carvão vegetal, também retirado da natureza, né? Então, antigamente, essa era a forma que o ser humano tinha de criar energia. Porém, a tecnologia avançou muito, né? A gente já estudou globalização, a gente viu que a tecnologia ela avançou como nunca antes na história da humanidade. A questão das cidades, as cidades cresceram, a urbanização, e se precisou que o homem inventasse novas tecnologias para a geração de energia, porque não tinha mais como ficar, com o mundo desenvolvido de hoje, a gente fica na lenha e no carvão vegetal. Então, mais à frente a gente vai entender um pouquinho como foi esse processo das formações de energia. Existem dois tipos, pessoal, hoje. Existem as energias não renováveis e existem as energias renováveis. Vamos começar pelas não renováveis. O que seriam as energias não renováveis? O próprio nome já fala, é aquela energia que não tem como se criar mais de forma rápida, né? A gente vai ver alguns exemplos à frente, mas eu vou citar aí, por exemplo, o petróleo. É uma das grandes fontes de energia, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas ele não é renovável. Ele demora milhões de anos para se formar. Então, uma vez que o petróleo acabar, nós, os seres humanos, não conseguimos produzir mais petróleo, né? E aí hoje o mundo depende muito do petróleo, é por isso que a gente vê tantos conflitos, tantas guerras por conta do petróleo, porque é muito valioso. Mas é certo que ele vai acabar um dia. Então é um exemplo de energia não renovável. A gente vai ver mais à frente, inclusive o próprio petróleo, vamos ver com mais detalhes. O carvão mineral, né, pessoal, ele é uma energia não renovável, né? O que é o carvão mineral, professor? A gente já falou dele? Não, a gente falou de carvão vegetal. O carvão vegetal, ele vem, por exemplo, o carvão vegetal é esse carvão que nós às vezes utilizamos hoje em dia, né? Quando os nossos pais compram um saco de carvão para fazer um churrasco, ou eles têm algum fogão ainda que use o carvão, é esse carvão que a gente compra. O ser humano vai, corta uma árvore, pega aqueles pedaços das árvores, coloca lá no forno, eles têm a técnica, né? E transformam em carvão. Isso é o carvão vegetal. O carvão mineral, ele é resultado de milhões de anos também, pessoal. Certo? Então, esse carvão mineral, né, segundo a ciência, os oceanos eles já recuaram e entraram no continente muitas vezes durante milhões de anos na formação da Terra. Dentro dessas muitas vezes, algumas vezes ele passou por cima de florestas que existiam e o oceano passou por cima. E essa vegetação que existia, ela foi ficando soterrada embaixo da água, né? Foi morrendo e foi sendo soterrada na terra, debaixo da terra. Isso criou o carvão mineral, certo? No processo de milhões de anos de decomposição dessa madeira, dessas florestas, hoje o ser humano vai, escava e alguns lugares onde existiam grandes florestas antigamente, muitos anos atrás, hoje existe o carvão mineral. Mas também é um recurso não renovável. Por quê? Porque na hora que acabar ele, não tem mais. Essas árvores foram plantadas há milhões de anos, né? As que se transformaram em carvão mineral. Quando elas acabarem, quando esse carvão que está debaixo do solo acabar, não vai ter mais rápido. Vai acontecer daqui a milhões de anos que nós não vamos estar aqui para ver. Ok, pessoal? Petróleo, que a gente acabou de falar, é um dos mais, que causa mais conflitos, um dos que mais mexe com o dinheiro hoje,
né? Porque é um dos principais recursos de geração de energia no mundo é o petróleo. Mas infelizmente ele também é finito, ele não é renovável, certo? Como é que surge o petróleo, professor? Um pouco parecido com o carvão mineral. A diferença é que ele é resultado da decomposição de matéria orgânica, de animais, de vegetais, né? Também de milhões de anos que morreram, né? Foram sendo ali soterrados, né? Os dinossauros, por exemplo, né? Foram sendo decompondo e foi se criando camadas de terra em cima, não é isso? Então, essa matéria orgânica de vegetal, de animal, que isso entrou em decomposição, ela se transforma nesse líquido preto, né? E aí ele é muito valioso. A partir dele ele pode ser matéria-prima para várias coisas. Hoje ele é uma das principais fontes de energia, né? Os carros. Grande parte dos carros hoje que existem no mundo, eles rodam a partir de um combustível que é oriundo do petróleo. O petróleo é a matéria-prima da gasolina, o petróleo é a matéria-prima do diesel, né? Para quem não sabe, a gasolina para carro pequeno, moto, o diesel para ônibus, para caminhões, eles rodam com óleo diesel, que é derivado do petróleo. O petróleo é a matéria-prima do querosene de aviação, que é o combustível dos aviões. Então vejam, já pensou se não existisse o petróleo? Quantos bilhões de carros existem no mundo, de veículos, de carro, moto, de caminhões, tratores, e todos eles são movidos através, né, da matéria-prima que surge, que é o petróleo. E aí, pessoal, o mundo ele é muito dependente do petróleo, né? Ele assim precisa muito. Só que, como eu já falei, ele é uma fonte não renovável e é finita, né? Ainda existe uma quantidade boa no mundo, mas mais cedo ou mais tarde ela vai acabar. E aí o ser humano ele tem que criar outras formas de geração de energia. Já existe a criação do carro elétrico, né? Que ainda não é muito difundido, mas vai ser uma das opções que vai ter uma possibilidade de um mundo sem petróleo. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, ok? Lembre-se, petróleo não renovável. O gás natural também é de origem, né? É debaixo da terra, também é criado no processo de criação do petróleo, também é gerado o gás natural e ele também é extraído para a geração de energia, né? Para abastecer indústrias, né? Para fazer a queima ali de substâncias no processo da fabricação e também não é renovável, é não renovável, certo? Uma vez o gás acabar, da mesma forma que demora-se muito tempo para a existência do petróleo, também demora muito para a questão do gás natural. Ok, pessoal? E aí foram alguns exemplos. Esses exemplos estão no livro de vocês, né? Existem outros, mas esses são os mais usados. Os que vão ser trazidos aqui são os exemplos mais usados, né, normalmente no mundo. E aí existem as energias renováveis, pessoal. Se a não renovável é exatamente como eu expliquei, aquela que ela vai acabar, que ela tem um prazo contado para acabar, as renováveis não. Elas podem ser feitas novamente, né? E nunca vai acabar. Então, assim, é conhecido como energias limpas também. Por quê? Todas essas que eu falei para vocês, petróleo, carvão mineral, são poluentes. Além de não ser renováveis, elas poluem o meio ambiente, né? Elas causam o efeito estufa, elas causam chuvas ácidas, elas poluem a atmosfera, deixam o ar que nós respiramos mais poluído. Já as renováveis não. Ela tem alguns impactos na natureza, sim, porque tudo que o homem transforma, ele causa algum impacto, ou pequeno ou grande, mas não tem o impacto que os combustíveis fósseis, né, que aqueles não renováveis têm. Então a gente vai ver alguns exemplos de energias renováveis. A eólica, né, que é aqui pra gente de Águas Belas, da nossa região. Sempre quando a gente sai de Águas Belas para Garanhuns, a gente passa ali pelo parque eólico ali de Saloá, não é isso? Então dá pra gente ter uma noção. Então essa eólica é a energia que é gerada através da força do vento. Então o vento ele faz com que gire, né, essas turbinas aí gigantes, e a partir do momento que ela gira, ela está gerando energia elétrica, certo? É aí uma muito boa opção. Nossa região é uma região com potencial muito bom de ventos. Não à toa, bem próximo de nós temos um parque eólico que não tem em todo lugar do Nordeste, não em todo canto nós vemos, né? E gera aí muita energia elétrica, né? E é uma energia totalmente limpa. Ela não desgasta nada. O impacto que tem aí é o impacto da construção das torres, no local, nos terrenos onde elas são construídas. Mas a energia é totalmente limpa. É apenas a força do vento que faz a turbina girar. Ok, pessoal? Então, é uma excelente opção de geração de energia renovável. A geotérmica, né, que não é muito utilizada no Brasil,
ela utiliza a força interior da Terra, o calor, né? Para a gente que sabe, no interior da Terra ele é composto por materiais quentes, o próprio magma, né? Quando os vulcões entram em erupção. Então, a energia geotérmica ela utiliza um pouco dessa temperatura, né? Dessa força do interior da Terra para a geração de energia. Alguns lugares têm, certo? Mas assim, ela não representa uma boa fatia das energias que o Brasil utiliza e no mundo também é uma porcentagem baixa. Mas existe essa forma de geração de energia também. A solar, pessoal, que por mais que a gente tenha um potencial imenso, principalmente na região nordeste do Brasil, que tem uma quantidade de raios solares durante o ano inteiro praticamente, mas ela ainda é pouco explorada, devido ao alto custo de instalação, né? Em Águas Belas nós temos a chácara de Almir, ali na rua da pista ali, né? E ele tem a sua propriedade, ele tem um esquema de aproveitamento de energia solar. Então vejam, é bom, é excelente. Porém o custo de instalação ele é alto. Essas placas que captam a luz solar, e é uma coisa interessante, a energia solar não é pela temperatura, ela é pela luz, né? As fotocélulas que tem na placa faz a captação da luz. Quanto mais luz solar, mais energia ela está absorvendo ali. Ao contrário que eu também imaginava que era pela temperatura, quanto mais quente, mas não é pela temperatura, é pela luz solar que ela absorve. Ok, pessoal? Então, vai ser investido nessa energia no futuro, porque nós não vamos perder o petróleo, como eu disse a vocês, e vai ter que se utilizar. Mas ainda o custo de instalação ainda é muito caro nas residências. Certo? Se você quiser contratar hoje, já existem empresas que colocam no telhado da sua casa, faz um orçamento, mas demora muito tempo para você tirar esse investimento nas suas contas de energia. Ok, pessoal? Biomassa, né, é um tipo de energia renovável. Eu trouxe o exemplo da cana-de-açúcar para vocês, que é bem interessante, né? Então, como é que a biomassa é aproveitada? De diversos aspectos, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar é uma biomassa. Por que bio? Porque é uma coisa natural, né? Bio é uma vegetação. Essa massa que é utilizada da cana, ela pode ser utilizada de diversas formas. Primeiro, a cana-de-açúcar é a matéria-prima do etanol, que é o álcool combustível, que é o segundo combustível mais utilizado no nosso país, só perde para a própria gasolina. E é um combustível renovável, né? Por quê? Porque a cana você pode plantar quantas vezes você quiser, milhares de vezes na mesma terra, contanto que você trate bem a terra, que você adube, que você faça a análise direitinho do solo. Esse solo você pode plantar muitas vezes no mesmo lugar. Você planta a cana, ela cresce, você colhe, faz a cana de açúcar, faz o etanol e planta novamente, né? E ela vai dar de novo. Renovável, ela sempre vai estar se renovando. Então, uma das grandes opções é o etanol. Em outros países, eles fazem também álcool de milho, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem combustível, um álcool do milho, e isso é aproveitamento da biomassa. E aí veja, o próprio bagaço da cana, às vezes ele é utilizado como ração, às vezes ele é utilizado como combustível ali para colocar nos fornos, para fazer a queima de alguma coisa na indústria. Então, isso é o aproveitamento da energia da biomassa. É um potencial muito grande a utilização da biomassa também. E aí a cana-de-açúcar é um grande exemplo que nós temos no Brasil. A força maremotriz, né, que é a força das ondas e das correntes marítimas, certo? Não é tão utilizada, ela é utilizada mais ou menos, mas onde alguns lugares onde tem faróis na beira do oceano, do mar, ele é utilizando a energia maremotriz. Eles colocam o equipamento e aquela força daquela onda faz com que as turbinas girem e gere a energia suficiente para acender os faróis. Então é bem interessante também, embora ela não tenha uma escala muito grande de produção. E aí, pessoal, a matriz energética. A gente já falou das energias. O que seria a matriz energética de um país? A matriz energética é a reunião de todas as energias que aquele país utiliza, de todos os tipos de energia. Essa é a matriz energética do Brasil. Veja que interessante. Nessa parte vermelha do gráfico, nós temos aí petróleo e derivados. 36,4%. Ou seja, de todas as energias que o Brasil utiliza para energia elétrica, para energia de mover carros, motos, caminhões, aviões, o petróleo, né, e seus derivados, como gasolina, diesel, querosene, como eu falei, representa 36,4% da energia do Brasil. Então, o Brasil e quase todos os países do mundo ainda são muito dependentes do petróleo, certo? Por isso que
Precisa-se começar a achar outras formas de formação de energia, porque um dia o petróleo vai acabar. O gás natural fica em segundo lugar. Aliás, o derivado de cana, vejam, nessa parte laranja com 17% em segundo lugar. Ou seja, é a força do etanol brasileiro, que também está sendo exportado. Ele não está servindo só para o mercado interno, ele também está sendo exportado para fora do país e representa a matriz energética aí de 17%. Então, assim, é uma coisa que está crescendo e a tendência é crescer ainda mais, né? Porque é renovável, ele nunca vai acabar. Sempre que você plantar a cana, ela vai dar. A hidráulica, 12%, e aí são as hidrelétricas. Grande parte da energia elétrica produzida no país, ela vem das hidrelétricas. A nossa vem de Paulo Afonso. Se nós estivéssemos presencial, eu ia estar organizando agora um passeio com os nonos para a gente ir até a usina, né? Mas infelizmente não sabemos quando retorna, estamos agora afastados. Mas a gente ia conhecer de perto como é que funciona a usina hidrelétrica. Dentro desse assunto da aula, a gente já ia aliar para descobrir como é a nossa energia gerada, porque a energia de Paulo Afonso é a que nós usamos agora, que nós estamos tendo aqui, né? E vocês vão entender direitinho como é que ela funciona. Outras não renováveis, 0,6%, lenha e carvão vegetal 8%, lixivia e outros renováveis 5,9%. Então, as principais são o petróleo, derivados de cana e a hidráulica. Ok, pessoal? Seria bem interessante a gente fazer a visita, porque a gente entender que às vezes as pessoas acham que a energia elétrica da hidrelétrica ela gasta água, mas ela não gasta. Ela aproveita a força da água, a força do rio que já existe, para girar as turbinas. Imagine, as turbinas pesam milhares de toneladas. São turbinas que, quando giram, geram energia para quase o Nordeste inteiro. Nenhuma força humana, ou mesmo que construísse um veículo que puxasse essa turbina, o veículo ia consumir muito combustível, então não seria viável. Então, essa turbina ela é girada através da força da água do rio, que é um dos maiores rios do Brasil, né? O Rio São Francisco. E com esses milhões de metros cúbicos de água que caem em cima da turbina, fazem com que ela gire e gere energia para a gente. Se a gente tivesse a oportunidade, seria excelente. Se não tivermos, eu aconselho que quando vocês fizerem, façam um passeio na Chesf. Só ir lá em Paulo Afonso, que tem os guias, levam vocês podem ir de carro pequeno, organizar uma excursão e conhecer. É bem legal e é perto da gente. Ok, pessoal? Então é isso. Ok, gente? A gente já viu aqui mais ou menos as energias, as fontes de energias, as renováveis e as não renováveis, né? E o que é a matriz energética de um país. E nisso a gente está finalizando a unidade 2. Semana que vem a gente vai estar fazendo uma nova provinha online para fechar o segundo bimestre. E a atividade são 3 questõezinhas bem de leve para vocês. 1. Explica o que são energias renováveis e não renováveis. 2. Antigamente, como o ser humano produzia sua energia. 3. Explica o que é a matriz energética de um país. Ok, gente? Muito obrigado. Fico à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Ok, pessoal? Até a próxima aula.